vez mais, boa noite e desta vez, bem-vindos à Noite Informativa. Vamos, durante os próximos cerca de 30 minutos, olhar, portanto, para alguns temas de interesse nacional, como tem sido hábito, portanto, aqui na Noite Informativa. A análise com os nossos comentadores e hoje recebemos o Dr. Egídio Vaz, aqui em saúde. Muito boa noite, Dr. Egídio Vaz. Bem-vindo à Noite Informativa. Obrigado. Pois bem, vamos olhar para um assunto que domina as atenções no dia de hoje, depois dos jornalistas da agência Lusa terem sido, portanto, intimados e ouvidos pela Comissão de Inquérito da Assembleia da República. Agora a vez coube aos jornalistas do semanário Zambeze, que foram, portanto, coercivamente instados a prestar declarações à Polícia de Investigação Criminal nesta terça-feira. Os responsáveis do jornal explicaram, portanto, à imprensa que, para além, portanto, da notícia que a polícia, portanto, lhes solicitou a fazer abordagem, também foram inquiridos sobre fontes usadas por aquele jornal para produzir outras notícias publicadas em edições anteriores, portanto, que referiam que as forças de defesa e segurança estavam a atacar a população nas zonas de conflito. Vamos olhar para este tema, tentando analisar, naturalmente, sobre o espectro jornalístico, que comentários e análise lhe sugerem, portanto, esta ação da polícia, junto, portanto, com os colegas de profissão. Bom, muito boa noite mais uma vez. É tão bom sempre estar aqui a partilhar algumas ideias em relação a isto. Eu julgo que é momento para nós começarmos a agitar, como se diz, ou a pisar no botão de pânico, porque existe uma tendência extremamente sedutora em alguns setores do Estado a tentar se miscuir em processos editoriais. Atenção, o que eu estou a dizer não é nenhuma apologia à leviandade, muito menos à mediocridade jornalística. O princípio número 1 do trabalho de apuramento jornalístico é a disciplina de verificação. Todavia, quando os princípios profissionais deontológicos na República de Moçambique são atropelados, existe uma entidade igualmente do Estado com o mandato de verificar os níveis de gravidade, sem com isso descurar, por exemplo, a futuras ou ulteriores passos. Ou seja, nós temos aqui na República de Moçambique o Conselho Superior de Comunicação Social, que cuida destas matérias em primeira instância. Em segunda instância, eu julgo que qualquer entidade do Estado, inclusive os cidadãos, quando verem os seus direitos ofendidos, têm, à luz da própria lei e da Constituição, a prerrogativa de, primeiro, o direito de resposta, sem descurar, portanto, ulteriores passos. Neste caso vertente, trata-se das forças da PIC, que tendo lido uma notícia, foi pessoalmente tratar disso. Olha, a PIC é como qualquer outra entidade do Estado, tem porta-vozes, tem outros canais anteriores a estas que poderiam eventualmente explorar. É bom, sempre que um cidadão vê algo, inclusive a imprensa, colaborar com as autoridades. Mas nesse caso concreto, tratou-se de uma notícia e, como tal, deve ser tratado como tal. Ora, esta tendência sedutora, eu julgo que visa essencialmente silenciar ou condicionar o trabalho jornalístico àquilo que se configura por autocensura. Ora, os jornalistas da República de Moçambique, com este tipo de atitudes e intromissão no trabalho igualmente profissional, podem claramente refrear ou eventualmente não estar encorajados a reportarem factos eventualmente incômodos. Ou seja, o princípio geral do jornalismo é noticiar aquilo que os detentores do poder gostariam de esconder. E nesse caso concreto tratou-se de uma notícia muito importante sobre a presença nesse território de mercenários, zimbabuianos. Sendo falsa, as autoridades nacionais poderiam simplesmente vir e desmentir o assunto. Quer dizer, dentro até do comando, o assunto ou morreria por ali ou outros passos ulteriores iriam se dar. Agora, a coisa ridícula aqui foi, por exemplo, dessa insistência de revelar as fontes primeiro, mas também o mais interessante é questionar como é que dá um destaque às Forças Armadas de Defesa que alegadamente
pilham as pessoas e não necessariamente as forças da Renamo. Mas olha, na verdade aqui, quem se espera que não ataque as pessoas são justamente as forças de defesa e segurança e não a Renamo, que na verdade pratica neste momento, um verdadeiro banditismo, que é o ataque aos civis. Então, o que aconteceu aqui é, como se diz na gíria do jornalismo, é, na verdade, o homem que mordeu o cão. E isto é atípico. Portanto, as forças de defesa e segurança, com toda a disciplina, comando e juramento à bandeira, não podem atacar o cidadão. Mas o contrário, eventualmente sim. Portanto, por este tipo de enquadramento e a noticiabilidade, faz todo sentido que o canal, que o Zambeze tenha noticiado isso. Agora, deixe-me também alertar alguma coisa aqui. É que neste país já está sendo muito perigoso e quase que letal falar mal, eventualmente, de qualquer outra instituição abaixo do presidente da República. Ou seja, fala de alguém, fica coxo, fala do outro, fica envenenado, fala eventualmente de uma instituição, fica privado eventualmente disto ou daquilo, ou baleado. Ou seja, quando os cidadãos, através de jornais e do exercício das suas liberdades, estão a pressionar de uma ou de outra maneira os órgãos do Estado, cujo alto magistrado é o Presidente da República, estão a exercer o seu direito a participar na vida pública. Ora, quando os outros se intrometem e ressarcindo este direito, então nós aqui estamos a caminhar para aquela situação onde, eventualmente, um polícia que endivida-se e o banco quer executá-lo, ele usa o poder do Estado para ressarcir. Ou seja, existem mecanismos claros que devem ser observados antes necessariamente de chegarmos ao extremo. Convidar sempre jornalistas para prestarem declarações sobre uma ou outra notícia. Olha, das duas, uma, ou então que essas entidades se apresentem nas redações e anunciem que são os novos editores. Ou então vamos tratar os assuntos profissionalmente, porque aqui não só é a violação e o desrespeito pela profissão, da mesma forma como eles usam o poder do Estado para atropelar todo esse procedimento, os jornalistas também são igualmente profissionais que devem ser respeitados como tal. E mais, existem instituições intermédias que precisam de serem chamadas à colação antes de, quer dizer, passos concretos como esses, intimidatórios, claramente, sejam dados. Ou seja, daqui a nada, então, estaremos aqui perante investigadores ou forças armadas de defesa / editores de jornais. Não se estará de alguma forma com este tipo de ações que, pronto, começa a ser recorrente depois da situação que se passou na região centro do país, não se estará a dar motivos para que algumas ideias controversas que pululam por aí ganhem alguma coerência, portanto, com este tipo de ações? Definitivamente. Eu julgo que o Estado, cabe ao Estado provar de que a paz, a democracia, a liberdade de expressão e de opinião, a participação dos cidadãos é boa. Ora, quando começam a ressarcir e a coartar o exercício dessas liberdades, e principalmente dos direitos de cidadania, tanto nas cidades, onde aparentemente está livre de conflito, como justamente onde ocorre o conflito, então não existe aqui um campo concreto onde o próprio cidadão pode se irmanar com o Estado e juntos poderem construir aquilo que de facto nos interessa, que é uma sociedade dialogante e pacífica. Ou seja, com este tipo de andar, com este tipo de perseguição e intimidação, algumas ideias incoerentes, como por exemplo, podem ganhar. Olha, afinal de contas, esta guerra tem razão de ser. É, na verdade, isto que, eventualmente, o líder da Renamo está a lutar, que é para nós termos a independência. Quando, na verdade, podíamos abordar essa questão de outra forma. Ou seja, quando um problema eminentemente político como este começa a ganhar contorno e começa a ser socializado, há uma maior probabilidade de socializar-se igualmente a racionalidade do conflito. Vou dar um exemplo análogo.
neste momento, nos Estados Unidos da América, existe uma grande controvérsia sobre o que aconteceu em Orlando. 50 pessoas mortas por um único cidadão que declarou declarou fidelidade ao ISIS. A questão é, uns dizem, não, então temos que limitar a entrada de imigrantes, outros não, mas ou temos que vedar definitivamente a entrada de muçulmanos. Quer dizer, esta perspectiva de que vamos limitar as liberdades e as oportunidades para um determinado grupo religioso torna ainda difícil o combate ao terrorismo interno, porque muitas outras pessoas que não sejam terroristas radicais, mas que professam a religião islâmica, acabam por maioria, digamos assim, do sentimento e de alinhamento, se sentindo igualmente afetados. Ou seja, se já não basta que a situação seja político-militar, quando já os cidadãos, a nível da cidade, começam a ter outro tipo de privações, a luta, dificilmente o Estado ainda pode ganhar as pessoas, pode ganhar as mentes e pode passar a sua mensagem de paz. Porque as pessoas aqui, que deviam de facto fazer a opinião pró-paz, acabam sendo elas também vítimas por livremente expressarem as suas opiniões. De novo, não estou aqui a fazer uma apologia ao mau jornalismo. Pelo contrário, eu estou a dizer que existem regras que assistem às instituições e às pessoas de ressarcirem os seus direitos, que não sejam necessariamente, por exemplo, qualquer coisa, já vai à polícia para responder, por qualquer pronunciamento já recebe balas nos pés, ou eventualmente por qualquer ideia ou insistência, as pessoas perdem a vida simplesmente por expressar. Não. Na sua análise, doutor Egídio, portanto, com este tipo de ações, há o risco de se elevar a atenção às cidades? Eu julgo que sim. Há um grande risco, porque estes jornalistas tiveram a sorte de serem acompanhados pelos outros colegas, tiveram a sorte de serem, inclusive, alguns advogados estiveram por perto. Eu estou a imaginar outras pessoas que eventualmente podem ser raptadas, podem ser coercitivamente chamadas a depor, sem alguma notícia ou sem alguma publicidade, por exemplo. Então, eu julgo que, por ter acontecido a um órgão de jornal, um órgão de informação, foi esta a sorte que, eventualmente, existem tantos outros casos onde cidadãos, por veicularem informações ou por demonstrarem conhecimento ou conhecer alguma coisa a mais, são chamados a pique para prestarem declarações. Ora, não sei qual é a mensagem que depois dessas audiências, os agentes de lei e ordem deixam a esses cidadãos, se saem encorajados para continuarem a expressarem ou saem desencorajados e com aqueles conselhos de veja lá bem o que você diz ou escreve. Nós já sabemos o que isso significa. Como é que ficam os direitos e liberdades consagradas, portanto, à imprensa, aos jornalistas com este tipo, portanto, de ação? Eu julgo que só bons profissionais sabem responder a este tipo de intimidação, que é ainda aguçarem os seus procedimentos de apuração jornalística, profissionalizar-se ainda mais, munir-se inclusive de melhores ferramentas por forma a provar a veracidade dos factos. Portanto, para mim, esta é a única saída a tentar aproximar cada vez mais a objetividade. E, portanto, só assim é que poderemos dignificar não só a classe, mas também prestar um melhor serviço à sociedade a quem o jornalista e o jornalismo serve. Portanto, o patrão número 1 do jornalismo é a sua audiência. É número 1. E é a ele que deve lealdade, e não
aos outros. Esta é a regra básica e elementar do jornalismo. Mas para servir melhor, precisa de mitigar ou cada vez mais quaisquer vícios que possam pôr em perigo a credibilidade da instituição, que é do órgão, bem como da notícia. E neste caso concreto, com esse tipo de intimidação, o único encorajamento que resta é dizer, olha, o jornalismo precisa ainda mais de crescer, tal como tem vindo a crescer, independentemente de estas manifestações intimidatórias ou desencorajadoras. Muito obrigado, doutor Egídio. Portanto, vamos passar para o outro tema também que merece algum olhar, que é a questão do reassentamento de famílias, portanto, MAOs. Fizemos uma abordagem rápida no Jornal da Noite e vai merecer também, portanto, análise dentro de alguns minutos no programa Linha Aberta, com mais profundidade. De qualquer das formas, papel e responsabilidade, portanto, de quem reassenta, olhando para aquilo, portanto, que foram os comentários das famílias reassentadas, que não estão providas de qualquer, portanto, condições para que possam estar naquele local, portanto, em MAOs. Definitivamente, isto é ilegal e a situação agrava-se ainda quando o Estado está indiretamente envolvido através da empresa que está a construir a ponte. Portanto, Maputo Sul, que é a empresa, diga-se, estatal, responsável por isto. Ora, se até o Estado não consegue cumprir aquilo que ele próprio legislou como critérios básicos para o reassentamento, eu ainda posso questionar o que seria do empresário ou do setor privado, que tudo o que faz é maximizar os lucros e minimizar os custos. O que está ali não é apenas a quebra dos direitos humanos, mas, acima de tudo, a quebra do contrato. E, portanto, quebrando o contrato, a outra parte, que são as pessoas reassentadas, podem sacar da cartola o direito de simplesmente não cumprir. Ou seja, não estou aqui de modo nenhum, os polícias sempre entendem mal, a incitar a violência, só a dizer o que se prevê quando os contratos não são cumpridos. E também não estou a dizer o contrário, senão encorajar o Estado, através das suas empresas, para que cumpram. Ora, o que está acontecendo é que das duas uma, ou o reassentamento vai atrasar, se o Estado quiser cumprir na prática, essa é a primeira implicação ótima, ou a implicação péssima é que aquelas pessoas serão coercivamente reassentadas lá e as condições básicas que, na verdade, estão por serem criadas, não serão colocadas antes que essas pessoas estejam lá. E aquilo que os chefes do bairro e toda aquela estrutura andou a prometer, definitivamente aquilo não passa do paleio. Então, estamos aqui para ver se o Estado vai decidir por atrasar, porque para colocar energia e água não é em 45 dias que se faz. Eu nunca vi isto em nenhum, a não ser que se tratasse, talvez, daquelas condições sanitárias móveis, como acontece no espetáculo, mas não se trata disso. Trata-se de infraestruturas e infraestruturar a terra. Então, isto não se faz ou não se faria em 45 dias. Oxalá que fosse. Ora, o cenário 1 é ou o reassentamento atrás, o cenário péssimo é aquela gente vai ser compulsivamente colocada lá e que as condições voltarão, aliás, e serão a pouco e pouco condicionadas. Muitíssimo bem. Vamos passar, portanto, para abordar e olhar para o nosso terceiro tema proposto para esta noite de análise aqui na Noite Informativa, que é a escolta militar na Estrada Nacional número 7, na província de Manica. Portanto, na última semana, o governo de Manica decidiu e tomou, portanto, este posicionamento de criar uma escolta militar para acompanhar, portanto, as viaturas que fazem essa Estrada Nacional número 7, isto devido ao recrudescimento dos ataques militares naquela região. Bom, eu gostava de ouvir, portanto, também a sua análise, o seu comentário, portanto, este posicionamento do governo provincial, numa altura em que se discute e que se espera, naturalmente, que o consenso, a paz chegue logo. Há, portanto, esta ação militar cada vez mais crescente na região centro do país e, acima de tudo, também este posicionamento do governo que, de alguma forma, a população sai, diga-se, prejudicada porque os seus negócios e a sua vida normal fica condicionada, diga-se. Não, existem duas relações que eu gostaria de estabelecer. E isso, ao longo da história das guerras civis,
pelo menos que aconteceram todo o século passado, no século XX, quanto mais próximos da paz chegamos, ou das negociações que levam à paz, mais são as ações militares que se realizam. O princípio geral é que as duas forças beligerantes cheguem à mesa das negociações numa posição relativamente avantajada. Agora, existe outra relação, é que quanto mais tempo se leva sem que um conflito de baixa intensidade como esse nosso se resolva, mais complexo ele se torna. Ora, é sobre a complexidade que eu gostaria aqui de partilhar algumas palavras. É que está a se tornar complexo porque estes atos que nós verificamos de assalto aos bens econômicos são fundamentalmente atos de sobrevivência. Ou seja, a pouco e pouco, aqueles homens armados estão a gostar do dinheiro, assaltam, levam, quer dizer, exigem dinheiro, às vezes matam, e porque sabem que são impunes, porque por detrás disso existe uma mantra política. Assaltam bens, queimam, matam pessoas e a pouco e pouco vão gostando do dinheiro. Aquela gente, aqueles bandidos, diga-se de passagem, têm ultimamente tido muito dinheiro no bolso, produto do roubo e do saque. Ora, esta é a única forma que eventualmente quem coordena esses ataques, ou eventualmente quem deu essa luz, encontrou para garantir a sobrevivência daqueles centros. Ou seja, a complexidade surge quando já existe incentivo individual dos portadores de armas para praticar aqueles atos e agem por sua conta e risco, porque atrás disto existe um grande campo político por ser negociado. Esta é a complexidade a que nós estamos a chegar. Ora, o Estado o que fez? O Estado ofereceu a segurança, mas a segurança é uma questão teórica. É uma questão teórica, mas também pretende dar um passo maior que o PE em relação às relações diplomáticas e às relações que ele tem com os seus vizinhos. Nós temos o quê? Naquela zona temos Zimbábue e temos Malawi, que são useiros e quase que dependentes daquele troço. E essas pessoas não param, quer dizer, esses países não param de urgir, de pedir ao Estado a segurança aos seus interesses, nomeadamente os caminhões que por lá passam. Pois. Ora, está sendo ultimamente muito difícil responder aos pedidos de esclarecimento desses dois Estados. E a única forma de demonstrar é justamente a introdução de colunas, mas a introdução de colunas, aquilo atrasa o negócio que não está a imaginar. Ok? Portanto, esta é a leitura possível. Ora, qual é a saída? A saída justamente é esta, recrudescer as ações de aproximação das partes para que muito rapidamente se chegue a um consenso que permita a suspensão das ações banditescas que estão acontecendo nesses dois troços, acoberto de um conflito político neste momento. Mas também diríamos, será que o líder da NAM tem condições de abastecimento? Não. Se tivesse condições de abastecimento e de coordenação militar, provavelmente a guerra tinha que ser um pouco mais intensa que esta. Muitíssimo obrigado. O embaixador, portanto, do Malawi em Moçambique falou hoje, portanto, à STV e disse que equaciona, portanto, o seu país equaciona parar, portanto, a circulação de caminhões de carga de e para Moçambique, portanto, de Malawi para Moçambique, de Moçambique para Malawi. Os efeitos económicos que isto pode produzir. Já a semana passada, melhor, ainda no começo desta semana, a Vale também suspendeu a circulação, portanto, de comboios de carvão. Sim. Portanto, tem... A questão do Malawi, eu diria que era harakiri, quer dizer, os malaianos são tão zangados por dois motivos essenciais. Eles albergam mais de 7 mil moçambicanos, apesar, no seu território, apesar daqueles estarem nas mãos das Nações Unidas, sejamos gratos. São 7 mil moçambicanos que estão lá a fugir das ações banditescas e ações militares que estão acontecendo em território moçambicano. A moeda de troca são ações militares contra os seus alvos econômicos, inclusive 4 pessoas que morreram malauianas. Ou seja, é esta forma que nós pagamos, é esta forma que nós somos gratos a quem nos alberga lá em número superior.
Quando eles equacionam parar, na verdade é uma manifestação desesperada de querer proteger aquilo que pode ainda ser protegido, e é não expor mais vidas e não expor mais meios à sabotagem. Mas esta é uma forma retórica de enfatizar a necessidade de chegar muito rapidamente a bom termo este conflito político-militar que estamos a viver. Portanto, esta aqui é a mensagem, se fosse para interpretar a mensagem do embaixador, o alto comissário malawiano em Moçambique, que é enfatizar a necessidade de, mais urgentemente, se chegar a bom termo e ao acordo político que leve à paragem imediata das ações, porque eles estão a sofrer. Então, se não entrar em Moçambique para levar o petróleo e outros bens, vão levá-los aonde? Se eles já importaram para os próximos 6 meses. Muitíssimo obrigado, doutor Egídio Vaz. Portanto, estivemos aqui neste momento de análise na noite informativa. Nós vamos ficar por aqui, marcamos um novo encontro amanhã, pontualmente às 9 da noite, para mais momentos de análise. Até lá, desejamos a continuação de uma noite feliz e que siga o restante da nossa programação. Até já.